agora o presidente está tentando aprovar isso, aprovar aquilo, 41 bilhões para ver se ele consegue ganhar as eleições. E eu queria dizer para ele o que o povo baiano está dizendo para ele: Bolsonaro, aprove as suas leis, porque a gente vai pegar todo o dinheiro que você mandar, mas a gente não vai votar em você, a gente vai votar em outras pessoas, porque o dinheiro que ele está dando agora é só até dezembro. No dia anterior à eleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, proibiu a realização de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público de eleitores durante a votação deste domingo. Caso a decisão não fosse cumprida, o diretor-geral da PRF seria responsabilizado por desobediência e crime eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um ofício aos superintendentes determinando que a decisão do TSE fosse cumprida, mas que a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes com o texto, seguissem seu curso normal. Durante toda a votação deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 500 blitzes em todas as regiões do país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. A Justiça Eleitoral já entende que se o ex-presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, perderia o mandato por vários crimes contra a paridade de armas na eleição de 2022. Bolsonaro fez tudo o que poderia para se reeleger em 2022 e por pouco não deu certo, por parcos 2 milhões de votos. Porém, investigações e decisões da Justiça mostram que o mesmo Bolsonaro perderia o mandato caso tivesse sido reeleito. Por quê? O Supremo Tribunal Federal acaba de considerar ilegal e inconstitucional o uso por Bolsonaro de mais de 40 bilhões de reais para comprar votos, e está praticamente pronto o indiciamento do ex-presidente por tentar barrar os eleitores de Lula no segundo turno no Nordeste. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não é só perigosa e irresponsável, PEC Kamikaze é inconstitucional. O texto foi escrito no site Consultor Jurídico por Matheus Pimenta de Freitas em 6 de julho de 2022 e antecipou algo que viria a se materializar. O que acontece? O Bolsonaro inventou uma coisa chamada, que foi apelidada de PEC Kamikaze, ou seja, uma mudança na Constituição, uma proposta de emenda constitucional que fez na Constituição uma alteração que permitiu ao Bolsonaro gastar, na verdade, só em alguns dos casos que ele aumentou gastos do governo para a própria reeleição, só nesse caso da PEC Kamikaze foram 40 bilhões. O ministro Fernando Haddad, logo que assumiu o governo, ele estimou que o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais, 300 bilhões de reais para tentar se reeleger. Isso corresponde a 3% do produto interno bruto do Brasil, que é de 10 trilhões. Bom, vamos em frente. O fato é que a PEC foi considerada inconstitucional e deveria ser questionada antes da eleição. Já dizia o ano passado o jurista, o advogado Eduardo Cúculo. Ele afirmou que o Auxílio Brasil podia ser elevado, inclusive, sem alterar a Constituição. E a proposta de emenda constitucional do estado de emergência, também conhecida como PEC Kamikaze, aprovada no Senado no dia 30 de julho de 2022, é inconstitucional e deveria ser barrada pelo Supremo, afirmou então o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral.
Na verdade, já se previa o que o Supremo faria. O PT, inclusive, admitiu apreensão com os efeitos eleitorais dessa mudança na Constituição, que ia permitir um gasto absurdo do Bolsonaro de dar um auxílio emergencial mais alto de R$600 só até dezembro, só no período da eleição, como acaba de falar o Lula. E mesmo assim o Bolsonaro não conseguiu ganhar a eleição, mas é impressionante o que ele fez, porque em qualquer eleição, olha, se na eleição desse ano para prefeito de São Paulo chegar no período eleitoral, né, o período agora deste mês, começa a eleição neste mês, o Bolsonaro chega e um prefeito qualquer, o prefeito de São Paulo, bolsonarista, por exemplo, ele chega e começa a fazer gastos, não é, para beneficiar a população de São Paulo durante a eleição. Ele pode até vencer a eleição, mas depois o TSE tira, né? O TRE de São Paulo ou o TSE vai tirar, porque os adversários dele vão entrar com uma ação no TSE e o TSE evidentemente privilegia o que eles chamam de paridade de armas. O que é paridade de armas? Quer dizer que os dois lados têm os mesmos recursos, as mesmas armas para disputar a eleição. Então, se você tem alguém que está no cargo e usa dinheiro público para aliciar os eleitores, para dar uma vantagem para os eleitores para que votem nele, isso é ilegal. Então, não há a menor dúvida de que com a consideração pelo STF de que a PEC kamikaze é inconstitucional, e isso foi decidido, como você vai ver agora, com isso o STF ele deu subsídio para que o mandato do Bolsonaro fosse retirado caso ele tivesse vencido a eleição. Ele perdeu a eleição, mas se ele tivesse ganhado, ele não manteria o cargo, porque ele fraudou o processo eleitoral. Aqui você tem o editorial do jornal o Globo que diz: apesar do atraso, o STF decidiu que o uso da máquina pública por Bolsonaro em ano eleitoral foi ilegal. O que significa isso? Significa que ele fraudou a eleição. Ele usou um recurso que lhe permitiu, que lhe teria permitido vencer a eleição. 40 bilhões de reais, não são 400 milhões, não são 4 bilhões, são 40 bilhões de reais. Você imagina uma coisa dessa, para dar dinheiro na mão do eleitor por parte do presidente durante a eleição. Você imagina o peso disso. O que é impressionante é como o Bolsonaro não conseguiu vencer essa eleição comprando voto desse jeito, usando dinheiro público. O editorial diz: por 8 votos a 2, o Supremo entendeu que a emenda constitucional 123 de 2022 violou o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Com a intenção de melhorar suas chances de reeleição, Bolsonaro usou o aumento do barril de petróleo causado pela guerra entre Rússia e Ucrânia como desculpa para declarar estado de emergência e dar esse dinheiro para as pessoas. Uma coisa sem pé nem cabeça, não tinha nada que ver uma coisa com a outra. E gastar esses 40 bilhões no meio da eleição, declarando estado de emergência porque eclodiu uma guerra na Ucrânia. A guerra continua até hoje, não tem estado de emergência nenhum, e a influência na nossa economia é zero. Foi uma desculpa. Então, Bolsonaro eleito, a essa altura, ele já estaria perdendo o cargo se já não tivesse perdido antes, porque o processo andaria mais rápido se ele tivesse sido reeleito. O fato é que o STF, evidentemente, aqui tem uma crítica, eu não gosto desse colunista, não gosto do Estadão também, mas ele fez uma crítica pertinente ao STF. O STF deveria ter proibido isso durante o período eleitoral. Na verdade, o TSE deveria ter proibido, né? Foi pedida a proibição e aí ficou lá analisando, cozinhando,
e, na verdade, o Bolsonaro gastou. E ele podia ter vencido a eleição, e aí o país passaria pelo trauma de tirar o mandato do Bolsonaro, né? Se é que ia conseguir, não é? Porque, na verdade, haveria uma pressão muito grande dos bolsonaristas na rua, dizendo que era golpe e tal. Porém, seria o mínimo que se esperaria de um país responsável, que se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, né, e agora com esse entendimento do STF, dificilmente esse mandato não seria tirado, porque o Supremo ele foi muito firme contra o Bolsonaro, porque as ações eleitorais, todas elas terminam no STF, não terminam no TSE. Se o TSE tomar qualquer decisão, tudo termina no STF. Na verdade, como dizia o Rui Barbosa, ao STF cabe a primazia de errar por último. Todas as questões jurídicas desse país, todas as questões, inclusive tentativas do Congresso de criar leis inconstitucionais. Por exemplo, agora o Congresso criou o marco temporal. O STF tira. O STF vai anular o marco temporal, porque é uma lei que fere a Constituição. Então, o STF é o poder final da República. É lá que tudo é decidido. Qual a utilidade da decisão do STF sobre a PEC Kamikaze? Alguns dizem que é nenhum, mas não é. O STF tomou essa decisão para impedir que outros tentem fazer o mesmo, que prefeitos, por exemplo, tentem usar artifícios para promover gastança com eleitores no período eleitoral. E você tem também, além da PEC Kamikaze, a questão das blitz da Polícia Rodoviária Federal, que a PF concluiu que impactaram eleições em 2022. Isso é muito grave. A Polícia Federal reuniu elementos que, segundo os investigadores, comprovam a atuação da PRF para impactar as eleições, e a Polícia Federal, o que está dizendo, não é brincadeira. O Bolsonaro conseguiu, com essas blitz, mudar o resultado da eleição, e a estimativa é de cair o queixo. Veja só, o Lula teve 2 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. E a investigação da PF acredita que o Lula perdeu 7 milhões de votos no Nordeste, em 16 cidades do Nordeste, por conta de a Polícia Rodoviária Federal ter imposto dificuldade para os eleitores dessas cidades se locomoverem. Então, realmente, aí já acabou. O TSE ou o STF, em última instância, tiraria o mandato do Bolsonaro se ele tivesse sido reeleito. Vamos em frente. O Itamaraty vê um erro em carta da oposição sobre proclamar Gonzalez presidente. Na verdade, as únicas decisões cabíveis nesse caso são as de Brasil, Colômbia, México e União Europeia, que não reconhecem a eleição do Maduro até que apresente as tais atas, e não toma decisão nem de apoiar nem de desapoiar, mas proclamar o tal do poste da Maria Corina Machado como presidente é um absurdo. É um absurdo, erra os Estados Unidos e erra todo o país, erra a Argentina do Milei, erram todos os países que cometerem essa loucura de tomar uma decisão dessa com base em nada. É suspeito que você tenha que não seja apresentada, não sejam apresentadas as atas, é suspeito, mas de qualquer maneira tem que se esperar uma solução desse caso. Cedo ou tarde, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai ter que entregar essas atas para escrutínio, para uma auditoria independente, porque senão ele vai ficar desacreditado. Agora, proclamar o poste dos golpistas
da elite venezuelana também é demais, né? Vamos lá. Evangélicos traçam estratégia para eleger um vereador por igreja nas principais cidades. O Brasil precisa, não se sabe quando isso vai acontecer, mas o Brasil precisa ter coragem de proibir a mistura de religião com política. Isso é um absurdo. Chega numa eleição, esses pastores, eles conseguem mudar o resultado da eleição apelando para a fé das pessoas. Na preparação para o primeiro debate em São Paulo, o Boulos da Atena, o Pablo Marçal e a Tabata Amaral vão focar no Ricardo Nunes, até porque esse sujeito está cheio de rolo em cima dele e ele vai ser destruído, é capaz que ele falte ao debate, muito capaz. Defensor de garimpos, candidato bolsonarista em Belém, diz que vai ser prefeito da COP. Esse sujeito que atacou a Marielle, insultou a Marielle quando a Polícia Federal estava concluindo as investigações, né? E ele é a favor dos garimpos, é ruralista, é uma figura horrorosa aí, e quer ser o candidato da COP, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém, e que combate, inclusive, gente como ele. É muita cara de pau. Nunes espera a união entre Boulos da Atena e Tabata para atacá-lo. Já sabe, ele sabe também por que ele vai ser atacado, né? Ele tem caso de agressão doméstica, violência doméstica, tem caso de corrupção, roubando dinheiro de creche, né? Tem calúnia contra o Boulos que depois ele fez, depois fingiu que não fez. E a Câmara planeja votar isenção do imposto de renda das premiações para os atletas, porque o Comitê Olímpico Brasileiro vai pagar umas boladas aí. Quem ganhou medalha de ouro vai receber 350 mil reais. E querem tirar o imposto de renda. Realmente tem que refletir sobre isso, se está certo que a sociedade pague por tudo isso. Nos anos 70, em 1970, quando o Brasil venceu a Copa do México, Paulo Maluf deu um Fusca para cada jogador, com dinheiro público, né? Ele era prefeito de São Paulo. E eu acredito que não está correto isso, tirar dinheiro de toda a sociedade para dar para os atletas. Eu acho que isso, não sei, eu não tenho opinião totalmente formada ainda. Deixe você a sua opinião aí. Você acha que deve ou não deve? E por fim, há um movimento no Conselho Federal de Medicina para despolitizar a instituição. É urgente que isso aconteça, minha amiga, meu amigo, porque o CFM virou um valha-couto de extremistas de direita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.